Olá pessoal, estou aqui gravando da minha varanda acadêmica. É um espaço onde eu costumo receber os alunos, os orientandos, os amigos para um bate-papo, para uma conversa. E estou aproveitando esse espaço aqui para gravar os vídeos, do nosso curso em vídeo sobre políticas públicas de defesa da pessoa humana. Vamos aproveitar esse momento de transformação digital, de sociedade da aprendizagem e do conhecimento, para explorar essas novas ferramentas, ferramentas que já estavam à disposição da gente, à disposição da humanidade, mas que, pelo menos no Brasil, a gente não vinha usando com tanta frequência essa possibilidade de gerar conteúdos digitais que possam auxiliar na formação dos estudantes de qualquer fase. Nesse curso nós vamos explorar a discussão das políticas públicas em relação à dignidade da pessoa humana. Vocês já sabem a importância das políticas públicas para a efetivação da responsabilidade do Estado com a cidadania e com a dignidade humana, duas situações que estão previstas na nossa Constituição Federal em seu artigo 1º. Também nos diz o parágrafo único do artigo 1º que a participação deve ser estimulada, deve ser incentivada pelo Estado, e tudo isso está muito relacionado com a nossa discussão em políticas públicas. Espero que vocês gostem desse material e quero dizer para vocês que esse curso, há muito tempo eu já queria fazer isso, é uma homenagem ao professor Helenaldo Celso Teixeira, um grande pesquisador da UNEB e também da UFBA, um grande intelectual que trouxe e foi uma das figuras mais importantes desse debate de políticas públicas nos anos 90, aqui no estado da Bahia e também no Brasil, auxiliando sobretudo a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, na construção desse conceito no momento em que nós nos preparávamos para enfrentar esse debate das políticas públicas com o Estado. Espero que vocês gostem, contribuam, incentivem, divulguem esse material que está sendo produzido aí com todo o nosso esforço, pelo nosso Laboratório de Imagem, Memória e Documentação, para que a gente possa ter agora esse material também em vídeo, para que vocês possam antecipar o estudo da disciplina, possam buscar a literatura disponível e os momentos síncronos, os momentos que nós tivermos um contato diário em sala de aula, seja um espaço mais para tirar dúvidas, para debater as questões, para colocar novas possibilidades. Essa metodologia está dentro do que a gente chama hoje de metodologias ativas de ensino na graduação. Espero que vocês gostem desse material. Um grande abraço. Sou Elma Andrade, faço parte do grupo de pesquisa do CRDH UNEB e gostaria de dizer que política pública, para mim, são um conjunto de ações que às vezes favorecem a sociedade, às vezes vale sinalizar isso. Alô, boa noite, tudo bem? Eu sou Ronaldo Bonfim, Eu sou pedagogo, educador social, sou músico, gestor cultural, produtor cultural. E já diz tudo, Tudo que eu citei, assim, do que eu sou, um cidadão, um homem preto. Então não tem como não dizer que políticas públicas é a necessidade, É a necessidade que hoje faz
tudo isso, todos esses ambientes, né, que eu citei, se faz necessário de realizações. A política pública, ela é um alimento para que a gente consiga atingir mais cidadãos, né? É um atalho, né, totalmente legal, né? São saídas e entradas para um bom futuro, para um futuro de vários cidadãos, né? Pessoas se veem como cidadão. Então a política pública, ela é esse atalho, né? Ela é uma reparação, né, de coisas que foram tomadas de muitos de nós. Então a política pública hoje, eu posso dizer que é uma realidade para o futuro de muitas pessoas, de muitos cidadãos. O futuro de muitos cidadãos. Política pública. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia e muita luz divinal para todos. Bom, eu vejo as políticas públicas como ações criadas pelo governo para resolver um problema social ou para beneficiar determinados grupos de pessoas. Eu costumo dizer que as políticas públicas, elas são todas as ações desenvolvidas pelo poder público, com a participação coletiva da sociedade, numa perspectiva de que garanta ou contribua para o atendimento de cada uma dessas demandas, considerando as transversalidades, a eficácia necessária e, acima de tudo, a avaliação dessa população usuária do serviço e destas políticas. Políticas públicas, o que elas são? São ações desenvolvidas pelo poder público na tentativa de atender a população nas suas demandas mais individuais ou coletivas. Olá pessoal, meu nome é Gilberto Batista, sou pesquisador no CRDH, no Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades. Estamos aqui justamente para falar um pouquinho sobre políticas públicas e já que falamos tanto nos direitos constitucionais, as políticas públicas são justamente isso, são formas do Estado concretizar o que está na Constituição, materializar aqueles direitos que estão nas Constituições através de programas e metas que devem ser cumpridos. Então, eu costumo dizer que o grande papel das políticas públicas são as concretizações dos direitos constitucionais. Coletivo Preto de Educação Física na área. Então, por política pública, a gente entende que é esse conjunto de planos, de metas, né, de decisões, de projetos que são desenvolvidos na esfera do governo, sobretudo para atender demandas sociais ou assuntos de interesse público. Então, de uma forma geral, a política pública é uma área que abrange todos os outros setores, né, de uma sociedade, saúde, educação e por aí vai. Quando a gente traz isso para o campo do esporte e do lazer, nós estamos querendo discutir, né, a política pública dentro desse campo específico, ou seja, as ações governamentais voltadas para o campo do esporte e lazer. E essa demanda, ela ganha uma projeção maior a partir da Constituição de 1988, a chamada Carta Magna, que coloca o esporte e o lazer como um direito social que deve ser assegurado, né, pelos poderes públicos, portanto, municípios, estados e governo federal. Então, em linha... Políticas públicas é a manifestação, é a expressão das demandas sociais, né, dos anseios sociais com relação a deficiências no campo do desenvolvimento, né, carências do ponto de vista social, seja da educação, da saúde, enfim, da moradia, e todos esses anseios discutidos, né, num amplo conjunto social se traduz em políticas públicas, ou seja, se traduz em instrumento que o governo usa, né, o gestor governamental usa para, assim, oferecer para toda a sociedade, através de fontes de recursos, através de garantias constitucionais, que essas políticas sejam efetivadas
né? Seja no município, no estado ou em todo o Brasil. Alguns exemplos como políticas públicas, né, que foram conquistadas a partir de grandes debates, longos debates sociais, o Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais. Então, foi preciso criar o Fundeb para garantir recursos, né, para a sociedade no ponto de vista da educação, né, do financiamento da educação. Outra política pública na área de saúde, né, o SUS, que hoje assume, né, a operacionalidade, a logística, a administração da saúde pública e também do combate ao coronavírus. Então, são exemplos de políticas públicas, né? E, evidentemente, que a depender do movimento político, da conjuntura política, podemos ter mais políticas públicas, podemos ter menos políticas públicas, né? Normalmente, nos governos onde a democracia é mais efetivada, nós temos mais políticas públicas. Onde há um recuo, há uma negação da importância da democracia, as políticas públicas são retraídas, né? São retirados os recursos para não efetivação. Então, são exemplos básicos do que quer dizer políticas públicas. Bom, como vocês viram, existem muitas percepções, muitas representações sociais sobre o conceito de políticas públicas. Cada grupo social, cada militante, cada movimento tem uma expectativa em relação ao que se esperar das políticas públicas e os benefícios que elas podem trazer. É importante que vocês também percebam que na literatura nós vamos encontrar conceitos diversos, né? Cada área do conhecimento, o direito, a economia, a administração. E dentro da própria área nós vamos encontrar vários conceitos, que esses conceitos vão depender da forma como as pessoas veem o mundo, né? Muito impactado por isso, né? Pela percepção de que cada pessoa tem do mundo. É importante vocês também saberem que para situações específicas nós utilizamos as definições. Por exemplo, se nossa universidade quiser lançar um edital de financiamento de pesquisas sobre políticas públicas, ela vai ter que definir em algum momento no edital o que ela entende por políticas públicas, né? Então, as definições e os conceitos vivem dessa forma. É importante também destacar a questão da interdisciplinaridade. Quando nós dialogamos com esses grupos sociais, quando nós dialogamos com os movimentos, com os militantes, é que nós conseguimos construir a interdisciplinaridade em nosso curso de Direito. Não se constrói interdisciplinaridade só dentro da universidade, isso nos deixa claro o professor Boaventura de Souza Santos. Os acadêmicos, né, os estudantes e professores, eles partilham de uma mesma cultura, eles partilham dos mesmos objetivos e dessa forma é mais difícil construir a interdisciplinaridade até chegar, quem sabe, à transdisciplinaridade. Mas no diálogo com os movimentos sociais, buscando saber o que as pessoas desejam, que nós conseguimos construir a interdisciplinaridade. Daí a importância da extensão para o nosso curso, da extensão universitária, das atividades práticas, das atividades concretas. Essa disciplina ela pressupõe muito essa escuta sensível da população. A gente perceber as necessidades que são sentidas pela população, porque essa é a melhor forma de se fazer políticas públicas. Nós sabemos já na literatura, existem muitos trabalhos que mostram isso, que as políticas públicas que são feitas de cima para baixo, elas não costumam dar certo. São justamente aquelas políticas públicas que se preocupam primeiro em saber, em escutar o que as pessoas desejam, em escutar o que as pessoas precisam, são essas políticas públicas que acabam dando certo. É por isso que nós temos hoje muitos meios, por exemplo, a internet hoje é um meio onde é possível se saber o que é que as pessoas desejam, o que é que elas querem,
para a partir daí a gente pensar as políticas públicas que são necessárias para suprir essas necessidades. Eu vou deixar aqui para vocês a ementa da nossa disciplina, os pontos que nós vamos estudar, lembrando sempre que a ementa é o mínimo necessário, é aquele mínimo possível para o estudo, mas que nós podemos atualizar essa disciplina com as questões de momento, e eu já passei para vocês de que a gente vai estar nesse processo de discussão da disciplina, atualizando essas políticas públicas, vendo quais são as principais políticas públicas que nós temos em nosso país. Um grande abraço para vocês.